Olá pessoal, namastê a todos. A pergunta de agora é, professor, como é a física nas cidades astrais em outras dimensões? Ela é, um pouco diferente da física daqui, por quê? Porque a nossa física, que ela está engatinhando ainda, tá? A nossa física é uma física de engatinhamento ainda. Nós temos praticamente, gente, 200 anos de ciência. 200 anos, que a nossa ciência se tornou tecnologia, foi se tornando tecnologia. Né? Foi influenciando o planeta como um todo. Agora, os planos astrais, a compreensão sobre os planos astrais, a nossa física nem sabe que existe plano astral. Então é óbvio que quando você tem uma dimensão maior do universo, nós não entendemos nada sobre ela. Então nós temos que lembrar ou interagir com os espíritos ou interagir com os ETs para tentar entender a realidade em outras dimensões. Quais são as leis em outras dimensões? Uma das questões mais discutidas, que os esotéricos falam muito, é a relação temporal entre como se passa o tempo no plano espiritual e como se passa o tempo no plano físico. Muita gente comete muitas gáfias, muitos erros por não entender de física. Nós tínhamos que discutir, nesse caso, a física da alma. Que matéria compõe o espírito? O espírito são átomos também? Tem 92 elementos, igual na tabela periódica do plano físico? Seriam átomos apenas menos densos? Que tipo de matéria é feita as cidades astrais, os prédios? Tem cimento lá no plano astral? Tem tijolo por tijolo? Como é que são as construções? Que tecnologia existe para construções dessas cidades? E roupa? Como é que eu fabrico minhas roupas lá? Você vai numa loja e compra uma roupa? Quem costura? Tem indústria para fazer roupa? Então todas essas perguntas você tem que fazer para tentar saber qual que é a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E tem muitas coisas interessantes, por exemplo, o som que eu ouço aqui, nesses ouvidos, é uma vibração do ar, as cordas vocais vibram o ar e vibra o meu tímpano. E eu percebo o som. Mas um espírito, primeiro, não tem corda vocal e nem movimenta o ar para criar vibrações sonoras. Então como é que eu escuto? Como é que o som é transmitido no mundo espiritual? Como eu enxergo no plano espiritual? Porque se eu fechar os olhos aqui, eu não vejo absolutamente mais nada. Será que as mesmas cores que o meu olho percebe aqui, é as mesmas cores que o espírito percebe? Porque o espírito não está usando retina, ele não está usando o cérebro, não está nada. É um outro mecanismo. Por que esse olho humano nosso não vê espíritos? E por que o espírito vê nós humanos? O espírito tem uma vantagem. Ele não só vê os outros espíritos, como vê a gente também. Então, qual é o mecanismo que funciona a ótica dos olhos? Então, tem a física do som, a física. E uma coisa muito interessante, eu vou perguntar para vocês agora, como é que um espírito se desloca? Como é que o espírito voa? Como é o sistema de propulsão, se ele não tem asa para ficar batendo? Qual que é a física de deslocamento de um corpo astral na matéria, nesse planeta? O espírito sofre atração da gravidade, professor? Ele flutua? Eu já vi muitos espíritos, pessoas que falam que saem voando, gravitando. Que raio? Então a gravidade não atua sobre o espírito? Um espírito pode atravessar essa parede física? Como? Me explica, professor. Que matéria é o espírito que faz com que ele possa atravessar uma matéria super densa, que é a matéria do plano físico? Você quer ver que pergunta muito inteligente que nunca me fizeram? Um espírito atravessa essa parede. Dois espíritos cruzariam e um passariam por dentro do outro? Ou daria uma tomada de espírito?
Eu não vou responder, eu só vou fazer perguntas agora, é muito interessante. Né? Quem quiser responder vai assistir minha aula. Você conhece aquela história que o cara chegou assim para Deus e fez assim, Senhor, que é verdade, Deus, que 1 minuto no céu equivale a 100 mil anos aqui na Terra? O senhor pode me responder? Deus falou, aguarde 1 minuto. Daqui 1 minuto eu respondo. Isso é boa, né? Será que há uma diferença de intervalos temporais do tempo que se passa no mundo espiritual e do mundo do plano físico? Oh, tem gente que fala, ai, Laércio, eu tive um sonho, ai, mas parece que eu fiquei uma semana lá, chega aqui, passou só uma noite, dormi uma noite. Será que é assim mesmo, professor? Ou alguém está enganado? Então, vídeo mais a plataforma de streamer no nosso canal, onde você pode maratonar com mais de 1000 palestras, né, sobre espiritualidade. Namastê, pessoal.